10 meses depois, eu estava ganhando aqui 93 mil. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu lucrei mais de 90 mil reais na primeira arrematação que eu fiz. Bem, como tudo começou? No site da Caixa, como eu sempre falo para vocês em outros vídeos, procurando um imóvel, localizei um imóvel próximo aqui da minha região. Fiz a busca do imóvel, vi que a localização era muito boa, comecei a fazer os cálculos, a viabilidade para que realmente eu pudesse iniciar no processo de arrematação. Então, sempre quando a gente vai buscar um imóvel, a primeira coisa é ver a localização. Vi a localização, a localização é bacana. Segundo ponto, fui ver quanto que estava avaliado esse imóvel. Estava avaliado em 291 mil, a avaliação dele, e a primeira venda 187, a venda online, leilão extrajudicial. 187 mil e o valor de avaliação dele 291 mil. O que eu fiz? Espera aí, deixa eu ver naquela localização quantos os imóveis eles estão sendo vendidos, Qual o valor que eles estão sendo vendidos naquela região. Então, o que você faz? Primeira coisa, você vai ver o valor que a Caixa está avaliando e você começa a buscar naquela região, de preferência naquela rua, quais são os valores dos imóveis à venda naquela região. Pega as imobiliárias e começa a ver um valor. Muito bem, comecei a ver o valor de venda, a média que estava de venda naquela região, 320, 350 mil, 380. Um imóvel mais para cima um pouco estava sendo vendido a 400 e o imóvel mais para baixo a 350. Falei, opa, peraí, dentro dessa média, se eu conseguir fazer a arrematação próximo do valor, vai dar um bom lucro. Muito bem, o que a gente vai fazer no próximo passo? É ver a viabilidade. Fui fazer o levantamento de quanto esse imóvel devia de IPTU, Como ali não é condomínio, não tinha valor de condomínio, fiz a avaliação de quanto esse imóvel estava em dívida na prefeitura, fiz todas as contas, fiz a minha viabilidade, Nesse primeiro momento, a minha ideia era buscar o valor para financiamento. Então, dentro desse valor, o valor dele de avaliação 291 mil, 187 mil era o valor mínimo de venda, da venda online. Feito tudo isso, feito a viabilidade, que eu vou mostrar depois para vocês na planilha, iniciou-se o processo do leilão em si. Fiz o meu cadastro, logicamente, sempre vocês, no primeiro momento, vai na Caixa, vai no correspondente, faz a sua estratégia, Eles vão levantar quanto que você tem de crédito, para você poder fazer uma arrematação. Começou o leilão, começaram os lances. O lance começou com 187 mil e eu consegui, em segundo lugar, fazer a arrematação de 209 mil. Vale lembrar que, dentro da minha viabilidade, o máximo que eu poderia chegar, 210 mil reais. Passado-se um tempo, eu fiquei muito triste de não ter arrematado esse imóvel, porque eu tinha ficado em segundo lugar. 15 dias depois, veio um e-mail da Caixa informando que me parabenizando que eu tinha sido vencedor, porque o primeiro provavelmente não estava com a documentação em dia, Provavelmente no primeiro lance ele pode ter dado o lance para depois ir na Caixa fazer o seu crédito, coisa que eu não recomendo porque você vai perder o imóvel. Como eu arrematei, eu estava com tudo certo, tudo organizado, minha viabilidade tudo certinha. Agora vamos para o segundo ponto, que é entrar no imóvel. Consegui fazer a notificação, a pessoa saiu em 60 dias, entrei no imóvel e aí que começa a funcionar a viabilidade que você faz. Fiz a parte de documentação, então a média de documentação imposto vai dar em média 6% do valor do imóvel. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é em relação aos custos da obra. O custo da obra é muito importante para você poder um rendimento melhor no final, a lucratividade. Eu tive uma lucratividade boa porque muito das coisas eu fui fazer. Então, se você simplesmente pega o imóvel, eu vou chamar um pintor, vou chamar um encanador, vou chamar um eletricista. Muita coisa você consegue fazer. No meu caso, parte de encanamento, zero, não faço nada, não sei fazer nada. Parte de elétrica, cara, também não sei fazer quase nada. O que eu consigo fazer? Trocar um interruptor, uma tomada, colocar uma lumináriazinha, Tudo isso, vou lá, desligo a iluminação da casa. Cara, eu não sou expert nenhum em elétrica. Pintura, também não sou expert, mas muita coisa
você aprende no YouTube. Essa primeira casa que eu arrematei foi meu laboratório. Quanta coisa eu consegui fazer vendo no YouTube. Aprender a fazer uma pintura, aprender a lixar, aprender a trocar uma maçaneta. Cara, tudo isso é muito fácil quando você tem vontade. Você vai lá no YouTube, você aprende a fazer e você replica no seu imóvel. Isso vai te dar uma lucratividade gigante. Nesse primeiro imóvel que eu fiz, tinha uma parede que estava muito danificada, muito feia. E eu não conseguia melhorar muito ali. Eu sabia que se eu pintasse por cima ia ficar feio. O que eu fiz? Eu chamei um pintor, né? Um pintor que já tinha feito um trabalho na minha casa. Falei, ó, o que você pode fazer aqui? Ele, em vez de melhorar, né? Falar assim, aqui vou precisar rebocar, não sei o que. Ele falou, Sidney, se a gente colocar gesso, né? Fazer o acabamento no gesso para depois pintar, sai mais barato e fica melhor. Então o que ele fez? Ele fez todo o acabamento no gesso e a pintura, eu fiz a pintura interna. Eu aprendi a fazer, aprendi a colocar fita. Então, a partir do momento que, se você consegue fazer, você tem uma lucratividade muito melhor. Quem aprende não depende. Portão, cara, lixa o portão, aprende a lixar, aprende a tirar um ferrugem, aprende a passar uma tinta. Vai melhorar muito, o seu lucro no final vai ser muito bom. Agora, tem outras coisas que eu já não recomendo. Melhorar um contrapiso, né? Melhorar uma pintura na tabeira, né, da casa. Eu fiz isso, o contrapiso eu não mexi, mas a parte de pintura do telhado, da tabeira, que era muito mais alta, eu fiz, mas não recomendo fazer mais. Por quê? O risco é muito alto, o risco é muito grande de você cair, se machucar. Outra coisa, uma luminária. Cara, eu comprei todas as luminárias da minha casa, eu comprei na Shopee. Cara, saiu muito barato, fui lá, instalei. Que a gente fala, né? Passar um batom na casa. Então, o que eu fiz? Troquei todas as luminárias da casa, melhorei as maçanetas, o que eu tinha, substituí, desenferrujei a janela. Só para vocês terem uma ideia, as janelas da casa, eu fiz toda a pintura, olhando no YouTube. Tudo bem que teve uma última janela, no último parafuso que eu fui instalar, o que aconteceu? A janela caiu do trilho, bateu em cima da pia, que eu tinha acabado de comprar uma piazinha de inox, e quebrou o vidro. Obrigatoriamente, você tem que colocar um valor que você vai gastar na obra, sempre estima um pouco a mais, nunca menor. Porque quando você estima o valor um pouco maior na sua viabilidade, o que você não gastar, vem para o seu bolso. Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, essa é a planilha padrão que eu utilizo para todos os imóveis que eu vou arrematar. Então a gente não inicia nenhuma arrematação ou nem a gente vai em busca de qualquer imóvel se a gente não tiver uma conta dessa, fazer uma conta em cima de uma planilha como essa que a gente faz para poder fazer uma arrematação. Vou mostrar para vocês, como eu havia falado, que eu dei entrada, né? Habilitei o meu crédito na Caixa Econômica e dei uma entrada de 42 mil, que praticamente deu uma entrada de 20% nesse imóvel. Esse daqui foi o valor que eu utilizei de financiamento, lembrando que o valor do imóvel foi R$ 209.100, que foi a arrematação que eu fiz, lembrando que eu fiquei em segundo e como o primeiro derrapou, o imóvel veio para mim, ok? Então, nós pagamos aqui, ó, a documentação, que foi o ITBI e a documentação, e aí, ó, aqui foram as prestações que eu comecei a pagar em abril. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, em abril até novembro foram praticamente 10 parcelas que eu paguei. Lembrando que dentro desses meses, né, nós temos aqui todas as despesas na planilha. Aqui, água, luz, então nós fizemos prestações, né, água, luz, e aqui os valores que eu gastei na obra. Então, em relação às prestações, eu fiz em 420 vezes, né, que foi a financiamento, e em menos de 10 meses o imóvel já estava sendo vendido. Lembrando que, ó, em outubro eu finalizei essas obras no imóvel. E entre outubro e novembro, praticamente eu vendi o imóvel menos de 40 dias. Então, buscando na região, né, vendo todos os valores, eu cheguei numa média de valor que eu deveria vender esse imóvel. Tinta,
esparadrapo, tudo que eu, fita, tudo que eu gastei, tá? Foram todos colocados aqui. E no final eu gastei 44 mil, tá? Entre documentação, né? Obra da casa, que até a casa tava bem detonada, eu gastei bem, tá? Gastei bem nessa obra, tá? No final, o valor de venda e o lucro que eu tive e com o ganho de capital, tudo isso. Então, assim, nessa venda toda, nesse cálculo todo que eu fiz de viabilidade, nós chegamos no final em 34%. Lembrando que, para mim, né? Para valer a pena, tem que ser acima de 25%. 25%, 30% já é uma boa média de lucratividade. Então, no início, esse imóvel saiu por 209 mil na arrematação. 10 meses depois, eu estava ganhando aqui 93 mil e embolsando no total 86 mil reais. Então, quando que você consegue ganhar isso em menos de 6 meses? Qual a aplicação que te dá isso? Você conseguir sair de 209 mil para chegar no final fazer uma venda de 340 mil, 350 mil. Então, quando você estuda e faz a viabilidade, coloca isso tudo em planilha, você consegue ter um resultado positivo. Isso demanda de muito estudo, muito processo. Então, isso que eu queria passar para vocês, que se vocês tiverem condição de estudar e aprender, vocês vão conseguir ter um êxito no final, embolsar uma grana boa, que foi a que eu tive nesse primeiro imóvel. Obrigado. Até mais.